Respeitáveis senhores, que me dais ouvidos, grandes e pequenos, jovens e vividos, vós fostes pela sorte favorecidos, pois ireis agora a verdade encontrar, sabendo que este médico não vos pode enganar. Uma vez que por vós mesmos podeis comprovar o poder destas ervas antes do fim. Vamos fazendo a roda em torno de mim, sem ruído, sem silêncio, é bem assim. Eu, aqui, sou um pesquisador e tenho servido a muito imperador. Até mesmo lá do Cairo, o Senhor, muito poderoso, ele faz questão de me contratar todo verão, pagando para mim um saláriozinho. Tudo bem, gente? Vocês devem estar perguntando, e aí, que é isso? Eu desejei começar a nossa aula de hoje recitando um trecho de uma peça francesa do século XIII, certo? De Rotendef. Porque o tema da nossa aula é o teatro medieval. Só para a gente relembrar um pouco e recapitular, a gente terminou a última aula sobre o teatro grego e o grande destaque era a apoteose desse teatro, desses acontecimentos, certo? Como eu falei para vocês, do teatro ele surge até 7 séculos antes de Cristo. Lembrando, só contextualizando o nosso tempo atual, nós estamos em 2020, depois de Cristo. Tudo o que era contado antes de Cristo é AC, e em Cristo, no nascimento de Cristo, é DC, isso no calendário romano. Então vejam bem, depois do nascimento de Cristo, a história toda ela passa por uma grande lacuna. E isso também vai na questão das artes, do teatro e nos outros segmentos. Claro que a expansão histórica, política, militar continuou. Teve o crescimento, a ascensão da, da, de Roma, certo? O Império Romano, que ele toma parte de todo a Europa, o continente europeu, trechos do norte da África e algumas partes do que é hoje o Oriente Médio. Então, as artes elas ficaram muito esquecidas. E esse teatro grego que eu falei para vocês, que surge lá em 7 séculos antes de Cristo, ele fica totalmente esquecido, abandonado, e o Império Romano, de certa forma, proíbe que as pessoas praticassem qualquer tipo de arte. E isso só vai surgir no século V, certo? Que é quando começa a ter o período chamado da história medieval, que vai até o século XV. Então imaginem, esse tempo inteiro é muito interessante para a gente que é artista, que trabalha com arte, que é historiador, que é qualquer das áreas, mas das ciências humanas. Que tempo tão longo, foram mais de 1500 anos de estagnação social, artística. Então a humanidade ela já tem passado por maus momentos, não é diferente do que a gente tem vivido hoje. Mas as artes elas sempre resistem. Isso é muito importante. A gente debater e conversar sobre isso. E eu converso com meus alunos a importância do segmento artístico. Lá no século 13 depois de Cristo, certo? Cada século 100 anos,
Eu tento ser bem mais próximo do discurso com os alunos, por isso que eu tento uma linguagem mais didática, certo? Esse teatro ele ressurge, e ele ressurge através do clero, o clero da igreja. Então vejam, foram 13 séculos, então 1.300 anos depois de Cristo. Fora todos os séculos que esse teatro ele era marginalizado. Isso não quer dizer que ele não existia. As pessoas faziam as suas festas, as suas comemorações religiosas, as colheitas, a representação do ser humano, que isso é importante a gente deixar claro, que sempre existiu e sempre vai existir, mas era extremamente proibido e marginalizado. Mas no século XIII, o teatro volta, só que ele volta feito e realizado pelo clero, que eram nas festas religiosas, no Natal, na Páscoa, que hoje em dia ainda tem muitos, tem a Paixão de Cristo, tem o Alto de Natal, a gente ainda mantém essa tradição de representar os fatos religiosos através do teatro. Eu mesmo comecei a fazer teatro na minha vida com 13 anos na Paixão de Cristo, representando na minha cidade, na Paixão de Cristo, uma comunidade, e eles faziam e era uma tradição. Depois eu participei de outros trabalhos em escolas, mas sempre era muito no segmento religioso. Mas o povo tomou conta disso e levou para a rua. Então é aí que o teatro começa a se popularizar, que tem a comédia dell'arte. Uma coisa que eu quero destacar para vocês nessa aula é lembrando que existe o teatro pobre e o teatro rico. O teatro pobre, a comédia dell'arte, ela vai para a rua, que tem personagens fixos que contam a história, a vivência daquela população. Eles geralmente eram mambembes. O que é mambembe? São aquelas pessoas que vivem de uma cidade para outra. Elas viajavam em carroças, esses artistas paravam no meio das praças e no meio das feiras e realizavam aquele evento, aquela peça teatral, sempre a mesma. Todo ator representava o mesmo personagem. Já fazia parte da característica dele, geralmente era comédia, tinha um Pantaleão e vários outros personagens fixos. Então aquela companhia de teatro ela viajava, e isso foi muito famoso na França e na Itália. E existia o teatro dos ricos, que eles começam a construir os templos, os teatros, que é por isso o nosso palco italiano, que é o palco que a gente mais conhece, porque é uma técnica e uma projeção do teatro na Itália. Só quero lembrar para vocês um detalhe bem interessante, que nós atores, quando a gente vai começar um espetáculo, a gente deseja merda para o outro. Diz merda, merda, boa merda. Por que isso? Porque na França, quando tinha os grandes espetáculos, os ricos, a burguesia, ia nas suas carruagens assistir os espetáculos. E eles iam nos cavalos e os cavalos faziam muito cocô na frente do teatro. Então, no outro dia, a crítica, o pessoal que ia falar sobre o espetáculo, via a quantidade de fezes que os animais tinham deixado na frente e dizia: esse espetáculo fez sucesso. Então, era muita merda. Então, a gente, das artes, a gente deseja merda, que é uma linguagem bem nossa, bem própria, que aí meus alunos a gente deseja, a gente faz aquela oração, aquela energia positiva antes de entrar em cena, se conectando, né, com uma energia que nos protege, que nos abençoa, e deseja merda um para o outro. Inclusive as mães já entram nesse ritual, e isso é muito bonito. Então, o Teatro do Rico era nesse palco italiano, nesse palco todo projetado, já com luzes da ribalta, começa a surgir a luz de vela, tendo a sua proteção para que os atores eles ficassem iluminados, e o ator passa e começa a ser respeitado. Existe outro ator
que é o ator Mambembe, o ator da rua, certo? Que é da comédia dell'arte. Então, a nossa aula hoje foi sobre o teatro medieval, lembrando também que esse período medieval vai do século V até o século XV. E é no século XV, 1500, que o Brasil é descoberto, né? Chega as embarcações, as caravelas portuguesas, comandadas por Pedro Álvares Cabral, e ainda vai ter muito tempo para o teatro brasileiro começar a acontecer só no século XVI com os jesuítas. Então isso vai ser um tema de uma próxima aula nossa, mas eu quero destacar para vocês a importância desse teatro na Europa e essa lacuna que existiu na cultura, nas artes, nas ciências, no nosso planeta, no nosso mundo. Foram mais de 3.000 anos, não se discutia quase nada. E com relação às artes, foram mais de 1.500 anos, desde o teatro grego, certo? E chegar no teatro medieval. Também teremos um dia de uma aula especial sobre o teatro inglês, que se destaca o nosso querido, eu digo querido, porque é um autor reconhecido até hoje, né, que é Shakespeare, William Shakespeare, que cria o teatro Avon, e até hoje a gente monta espetáculos e textos maravilhosos. Mas isso é tema de uma próxima aula. Quero pedir a vocês que lembrem da respiração, lembrem de se exercitarem. É muito importante, gente. Cuidem, se cuidem, vejam a alimentação, pensem na respiração diafragmática. Quando acordarem, façam essa respiração. Eu faço e eu sempre estou praticando. Quando eu lembro, eu exercito meu diafragma, porque um ator, uma pessoa, ela precisa ser dinâmica, tá certo? Muita energia positiva para vocês. Se cuidem. Tem sido uma boa experiência para mim estar construindo com vocês esse canal e espero que vocês deem retorno. Podiam adicionar o sininho já do meu canal. O canal é Sérgio Simplício. Vamos participar, me deem sugestões de temas que vocês gostariam que eu falasse nas próximas aulas, tá bom? Abraço, até logo e viva a arte! Mesmo nas dificuldades, a gente consegue, a gente vai resistir e a gente vai viver muito ainda. Muita luz para todos.